Itachi conseguiria vencer o Madara? Será que o Itachi realmente tem meios reais de vencer? Segundo muitos, o único motivo do Madara ser mais forte é porque ele roubou o poder de metade do anime. Mas e se o Itachi enfrentasse o Madara sem todos esses buffs? O Itachi teria chances? É isso que a gente descobre agora. Versões utilizadas. E para tentar fazer uma batalha equilibrada, a gente vai fazer o seguinte: o Itachi analisado será ele no começo da Akatsuki, quando ele já tinha todos os seus poderes do Mangekyou Sharingan e ainda não era afetado pela doença. Já o Madara que será considerado será ele sem nenhum poder de terceiros. Em outras palavras, eu irei considerar o Madara antes de pegar os olhos do Izuna. E sim, essas são as melhores versões se o objetivo é ser justo em uma batalha, pois ambos só teriam os poderes do Mangekyou Sharingan. E antes de começar, vamos esclarecer algumas coisas. A gente vai sim considerar alguns feitos tanto do Itachi Edo Tensei, como também do Madara Edo Tensei. Ah, Geek, mas por que você vai fazer isso? Simples, todos os Edo Tenseis não são revividos no seu auge de poder. Em outras palavras, tudo que um Edo Tensei faz, exceto alguns exageros, o indivíduo também poderia fazer em vida. Ah, mas o Madara foi revivido além de seu auge em vida, então não vale considerar nada que ele fez em Edo Tensei. E bem, as coisas não são bem assim. Até mesmo o Madara também estava nerfado no Edo Tensei, e eu tenho provas reais disso. O Kabuto diz o seguinte no mangá, abre aspas, o seu Edo Tensei é uma versão especial. Você foi finalizado em um estado muito além do que quando estava em seu auge, fecha aspas. Ou seja, o Kabuto fala que o Madara estava melhor do que em seu auge, porém ele se referia a duas coisas em específico. O Madara vivo com seu antigo auge não tinha o Rinnegan, e muito menos o Mokuton. Esses foram poderes que ele adquiriu na sua velhice e que não pôde desfrutar em batalha. Então sim, o Madara Edo Tensei era superior a seu antigo auge, mas somente por causa do Rinnegan e também do Mokuton. Porém, os feitos de reação, resistência, força e tudo mais eram sim do próprio Madara. E a gente sabe disso, pois o próprio Madara pergunta se o Kabuto conheceu ele no seu auge, e o Kabuto diz que não. E depois pede para o Madara mostrar o seu lendário poder Uchiha. Ou seja, não tinha como o Kabuto falar que o Madara estava superior nesses quesitos se ele nunca tinha visto. Porém, ele poderia sim afirmar que o Madara Edo Tensei era mais forte que em vida, só com base em ter o Rinnegan. Afinal, é um poder do próprio Rikudo Sennin. E o Mokuton é uma das Kekkei Genkais mais fortes de todas. Então, quando o Kabuto fala que o Madara voltou mais forte que no auge, ele se referia a esses dois poderes em específico. Porém, não para por aí. Quando o Madara é de fato revivido pelo Hina Tensei, o Hashirama fala que o Madara só agora tinha recuperado os poderes de antigamente, e obviamente o Hashirama não estava falando nem do Rinnegan e muito menos do Mokuton, ou seja, tudo que o Madara Edo Tensei mostrou em atributos físicos e em chakra foi inferior ao que ele conseguia fazer em vida, pois o Hashirama, o cara que bateu no Madara a vida toda, confirmou que só depois de ser revivido pelo Hina Tensei que o Madara recuperou o verdadeiro poder. Já o Itachi também não foge à regra do Edo Tensei, e voltou sim nerfado, ou seja, o Itachi do começo da Akatsuki faz tudo que o Itachi Edo Tensei fez, e ainda faz um pouco mais. Além disso, o Zetsu deixa claro que na luta contra o Sasuke, o Itachi estava nerfado, e ainda fez todo aquele bagaço. E o Zetsu é o cara que é responsável por reunir informações, então ele tem total propriedade para falar se o Itachi estava ou não nerfado. E essa fala dele também já revela que o Itachi do começo da Akatsuki já tinha sim atuado sem efeito da doença misteriosa. Até porque o Zetsu tinha que ter visto o Itachi lutar antes para saber naquele momento que ele estava nerfado. Então, pegando o fato que o Edo Tensei traz o ninja nerfado, faz total sentido considerar que o Itachi do começo da Akatsuki foi sim o seu auge. E bem, considerando tudo isso, a gente vê que na porradaria o Itachi não iria se dar tão bem, pois o Itachi foi capaz de aguentar em uma trocação contra o Naruto MK1 de boas, porém nenhum dos dois estava lutando pra valer com tudo ali. Já o Madara solou um exército da Aliança Shinobi só no Taijutsu. Só na base da força bruta ele arremessou inúmeros ninjas pra muito longe, solou geral bonito, e mesmo querendo dar aquela força pro Itachi, eu não consigo ver ele fazendo o mesmo contra a Aliança Shinobi. Mesmo na sua forma de Tensei, isso é praticamente impossível pra ele. E só pra constar, o Naruto MK2 até tentou ir contra o Madara, mas não deu muito certo não. Então Taijutsu, o ponto fica pro Madara. Já quando a gente fala de Susanoo, não tem nem o que discutir, a vantagem é do Itachi. Como a gente está considerando o Madara sem o Mangekyou Sharingan eterno, ele não tem aquele Susanoo com pernas antes da forma perfeita, e sem isso, o Susanoo do Madara não tem nada de especial. Já o Susanoo do Itachi tem a espada Totsuka, que consegue selar qualquer coisa que perfura, e assim selando a pessoa em uma dimensão de ilusões, além de ter o espelho Yata, que defende qualquer ataque. Então nesse quesito
quesito o Itachi leva com sobras. Já quando a gente fala em Genjutsu, o ponto é novamente para o Itachi, que tem várias formas de pegar o alvo, como lançando Genjutsu pelo dedo ou com auxílio de corvos. E também tem o segundo Genjutsu mais forte do Mangekyou Sharingan. Então é indiscutível que aqui a vantagem também é do Itachi. Já quando o assunto é elemento fogo, o Madara mostrou ser extremamente superior. Porém aqui eu creio que seja devido às células do Hashirama, que bufa a qualidade do chakra do Madara, e por isso ele desempenhou jutsus de fogo tão poderosos na guerra. Pois quando a gente analisa o jutsu de fogo do Madara ainda vivo, ele nunca mostrou tamanho poder. Então o mais sensato seria considerar o que ele mostrou vivo. E levando isso em conta, o Madara não tem essas vantagens não. E aqui ficaria um empate técnico. Já em habilidades especiais do Mangekyou Sharingan, o Madara nunca mostrou. Já o Itachi tem o Amaterasu, as chamas negras capazes de queimar por 7 dias seguidos, e também o Tsukuyomi, um genjutsu que distorce o tempo e o espaço. Dentro dessa ilusão pode-se passar dias, enquanto no mundo real tudo acaba em menos de um segundo. Então esse ponto também fica com o Itachi. E se você for novo no canal e chegou até aqui, provavelmente você está gostando do vídeo. Então já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos, assim que for lançado. E dito isso, bora continuar o vídeo. E agora que a gente já falou das principais habilidades de cada um, vejamos como seria um possível combate de Madara versus Itachi. E bem, no quesito Taijutsu, a vantagem com certeza, mas sem sombra de dúvidas, seria do Madara. O Madara sozinho peitou um batalhão da Aliança Shinobi e solou boa parte dele só na porrada, e fez parecer fácil, além de todo o intenso histórico de lutas desde novo. Por mais habilidoso que o Itachi seja, no Taijutsu aqui não daria pra ele. Porém, estando em desvantagem no Taijutsu, o Itachi pode recuar e tentar outros ataques, como por exemplo o Jutsu de Fogo e também ataques de Shuriken. Porém, o Madara pode anular todos esses ataques contra-atacando com seus próprios Jutsus de Fogo. No entanto, o mais provável seria o Madara parar todos esses ataques com seu leque. E sim, a gente está considerando o Madara da época que ele ainda não tinha o Mangekyou Eterno e que sempre lutava com Hashirama. Porém, nessa época, o leque do Madara sempre estava com ele, afinal é uma ferramenta ninja no qual o Madara sempre carregava consigo para suas batalhas, e que o Obito fez questão de repassar ao Madara assim que ele retornou. E com esse leque, qualquer ataque de fogo ou qualquer ataque de Shuriken seria facilmente parado. Vale lembrar que esse leque na mão do Madara tem a habilidade especial de anular ninjutsus e converter ele em contra-ataque do elemento vento. Então até mesmo os Magatamas do Susanoo também seriam inúteis com o Madara usando esse leque para se defender. Por outro lado, os ataques de fogo do Madara também seriam inúteis no Itachi, e isso porque ele também tem jutsu de fogo, e também pode acionar a parte inicial do Susanoo e se proteger das chamas. Em outras palavras, esses ataques comuns não fariam a luta progredir. Já quando se fala de habilidades especiais, o Itachi leva vantagem com seu Amaterasu e Tsukuyomi, porém isso é somente na teoria. No caso do Tsukuyomi, é revelado desde a sua primeira aparição que um Uchiha puro com a Kekkei Genkai do Sharingan poderia sim quebrar o Tsukuyomi. Logo, Madara, que era experiente em Genjutsu o suficiente para controlar Kyuubi só com o Sharingan base, se encaixa perfeitamente nessa descrição das pessoas que poderiam resistir ao Tsukuyomi. Além disso, Madara também tem o Mangekyou Sharingan, então as chances dele quebrar o Genjutsu são bem altas. E pra falar a verdade, eu nem sei se o Itachi realmente tentaria lançar tal ataque, até porque caso o Genjutsu seja quebrado, o Itachi apenas iria se desgastar à toa, assim como foi na luta contra o Sasuke. Mas enfim, mesmo que o Itachi use, não surtiria efeito no Madara devido a tudo isso que a gente já mencionou. Pelo menos não de forma efetiva a acabar a luta. No máximo, o Madara conseguiria quebrar o jutsu e ficaria afetado, e o Itachi também ficaria afetado, então meio que não seria de fato efetivo. Então não mudaria muita coisa no combate. Já no caso do Amaterasu, o Madara também conseguiria se defender. E por que eu digo isso? Bem, uma das pessoas que já conseguiram de fato desviar do Amaterasu foi o Raikage na sua velocidade máxima. Esse mesmo Raikage também na sua velocidade máxima atacou o Madara, e o Madara teve reação suficiente para se defender e bloquear o ataque. E a gente sabe que era a velocidade máxima do Raikage porque ele demonstra surpresa pelo fato do Madara ter conseguido bloquear o ataque. E em seguida ele fala que necessitava de mais velocidade, porque a que ele tinha não era o bastante. Então sim, o Madara reagiu e se defendeu a um ataque do Raikage na sua velocidade máxima. Porém tem outro fato muito importante: o Madara que reagiu ao Raikage era um Madara que estava usando somente o Rinnegan. Caso ele estivesse usando o Sharingan ou o Mangekyou, a reação dele seria ainda maior. Em outras palavras, o Madara com seu Sharingan teria reação mais que suficiente para reagir às chamas do Amaterasu. Além disso, com o Sharingan também é possível ver o fluxo de chakra do adversário, como o próprio Itachi já falou.
E como o Obito também já falou, é possível ver o acúmulo de chakra do olho do Uchiha. Então Madara também poderia antecipar o ataque e neutralizar o ataque assim como o Obito fez, usando no caso seu leque e anulando as chamas e convertendo em um contra-ataque do elemento vento. Então o Amaterasu também não funcionaria no Madara. Já no quesito Susanoo, não seria interessante uma luta entre eles para nenhum dos lados. Porém, mesmo tendo o Susanoo mais roubado, o Itachi é quem levaria a pior nessa situação. E isso porque o Susanoo consome muito chakra, e mesmo o Itachi tendo um controle de chakra fora da curva, ele ainda não consegue compensar a diferença colossal da reserva de chakra dele para a reserva de chakra do Madara. O cara simplesmente travava batalhas com Hashirama, que podiam chegar até um dia, e já foi falado na obra que o Madara é um dos Uchihas que nasceu com as maiores reservas de chakra, então querer competir na resistência, na durabilidade, não seria uma boa ideia, e o Susanoo é um dos jutsus que mais desgasta o usuário. Além disso, mesmo tendo uma espada que pode selar tudo, a espada Totsuka não se mostrou em específico afiada, então ela dificilmente conseguiria perfurar o Susanoo do Madara e chegar até ele. Em outras palavras, não tem vantagem para o Itachi em querer usar o Susanoo de forma ofensiva. O mais inteligente seria usar ele somente em momentos chaves para a defesa. Porém, é isso? A batalha ficaria empatada? E bem, a resposta é não. Por mais diversas que fossem as habilidades do Itachi, o Madara ainda assim mostrou ter capacidade de conseguir lidar com todas elas, seja elas Amaterasu, Tsukuyomi e até o Susanoo. Porém, também é um fato que o Madara dessa época não tinha nenhum ninjutsu super poderoso que poderia finalizar o Itachi, e nenhum outro ataque forte o suficiente para tal feito. Pelo menos não que pudesse finalizar o Itachi logo de cara. Sendo assim, o mais provável seria a luta desses dois se arrastar, assim como foi a luta entre Hashirama e Madara, e nessa situação o mais resistente levará melhor. E nesse caso eu creio que não fique dúvidas que seja o Madara. A luta iria ser acirrada, com ambos trocando ataques do elemento fogo, ataque de Shuriken, tentativa de Genjutsus e ambos se defendendo. Porém, com o passar do tempo, o desgaste iria chegar, e aí a gente tem um Itachi que sempre travou lutas rápidas e que não tem lá essa estamina toda. E do outro lado, um tanque de guerra, que era o Madara, que já cresceu em guerras lutando a todo momento, e que de certeza conseguia travar batalhas que duravam pelo menos um dia todo. Então o mais provável é que, considerando essas versões, o vitorioso ainda assim fosse o Madara, devido à sua maior durabilidade em batalha, e que por isso acabaria chegando o momento onde o Itachi ficaria sem forças e que o Madara poderia assim finalizar e ganhar a luta. Claro, não seria uma luta fácil e muito menos rápida, mas o vitorioso de hoje é sim o Madara. Mas fala aí, você concorda com esse resultado? Teria algo que poderia mudar esse resultado? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!